Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Salmos 116, versos 1 e 2. Oremos. Nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença agradecidos por mais uma vez teres cuidado de nós, por mais uma vez teres colocado os Teus anjos a nos proteger. Te agradecemos por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que iremos ter estudando a Tua Palavra. Uma vez mais suplicamos a presença do Teu Espírito Santo para que nos fale à mente, ao coração, nos ajude a entender o estudo que fazemos cada dia, que possamos ouvir a Tua voz, colocar em prática em nossa vida aquilo que aprendemos e pedimos, Pai, que abençoes todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um tem, as necessidades, os nomes que eles citam, que as bênçãos sejam concedidas conforme a Tua santa vontade. Pedimos também, em especial, por Alceu Florentino, por Maria das Graças Ferreira, por Jailza Tenório Gomes, por Maria Angélica, por Selma Vale, Maria Mércia e Euríclis, todos os nomes que eles citam nos seus pedidos de oração. Ó Pai, tenhas misericórdia, conceda a vitória nas lutas e nos problemas que eles enfrentam. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para juntos continuarmos o estudo desta semana. Estamos falando sobre uma vida de oração. Nós, se quisermos ser fortes, vitoriosos em nossa vida espiritual, precisamos dedicar a nossa vida à oração. Não ficarmos o tempo todo de joelhos ou, quem sabe, somente o tempo todo lendo a Bíblia. Não é isso. É nós termos o nosso momento especial, próprio de oração, um momento em que nós vamos abrir o coração a Deus como um amigo, e não é uma oração corriqueira que repetimos todos os dias as mesmas coisas, não é aquela oração rápida que fazemos com pressa para sair. É uma oração de entrega, é uma oração de abrir o coração a Deus. Então essa oração ela é necessária todos os dias. Escolha um horário específico, o local tranquilo para você orar, falar com Deus. E depois, no decorrer do dia, nos seus afazeres, você vai sempre mantendo o pensamento ligado a Deus, porque a Bíblia diz que nós deveremos orar sem cessar. Então, esse orar sem cessar é exatamente isso. É quando nós estamos nos afazeres, sempre lembrando de pedir a Deus que nos oriente, que nos ilumine, que nos abençoe naquilo que queremos fazer, que nos ajude, e agradecer também por que Ele já fez por nós naquele dia. Isso é orar sem cessar. Ontem nós comentamos aqui sobre a fidelidade de Daniel. Daniel, ele propôs no seu coração, juntamente com seus companheiros, de não se contaminar com as comidas que o rei estava servindo para os cativos que lá estavam no palácio, que eram filhos de pessoas nobres, da onde eles foram levados cativos. E ali o rei queria que eles comessem da melhor comida para poder, segundo o rei pensava, ficarem sábios, inteligentes e fortes também. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar. E assim aconteceu. Ele e os seus 3 companheiros não comeram daquelas iguarias que estavam na mesa, se alimentaram comida simples, frutas, verduras, legumes e água. Então Deus capacitou esses 3 jovens e mais Daniel para serem exemplos de fé num mundo pagão que eles estavam agora vivendo, que era a Babilônia. E eles cumpriram fielmente aquilo que eles prometeram a Deus, foram fiéis inclusive em orar a Deus. Ontem nós comentamos aqui sobre Daniel orando a Deus 3 vezes ao dia, de joelhos, com a janela aberta, de frente para Jerusalém, em direção a Jerusalém. E ele não mudou o seu hábito depois que saiu o decreto do rei Dario. O rei foi incentivado pelos outros sábios, porque eles queriam pegar Daniel. Queriam que Daniel fosse eliminado. Eles não gostavam da presença de Daniel entre eles, porque Daniel era diferente. E então eles pediram ao rei que baixasse um decreto para que durante 30 dias quem fizesse petição a qualquer outro deus que não fosse o próprio rei seria lançado na cova dos leões. E Daniel, quando leu esse decreto, ele correu para orar. Se ajoelhou com a janela aberta, continuou da mesma forma. Irmãos, nós não deveremos temer aquilo que nos faz o homem. Nós deveremos nos manter fiéis a Deus, assim como Daniel foi fiel em buscar a Deus, mesmo com o decreto
dizendo que seria lançado na cova dos leões, porque Daniel confiava no Deus o qual ele orava, e não confiava no rei, não confiava nas pessoas. Assim também nós, às vezes nós, com medo de perder determinada posição, determinada função e determinado privilégio, nós começamos a ceder, a fazer concessões da nossa fé. Mas não, nós temos que perseverar, porque a promessa de Deus é que Ele envia os seus anjos para estar conosco. Você pode ler os Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E o salmista diz que Deus enviará os seus anjos para estar com ele em todos os seus caminhos, em todos os seus propósitos. E essa certeza nós precisamos ter. Este Salmo 91 é um salmo de confiança em Deus. Diz aqui que não vai ter medo de terrores da noite, nem de flecha que voa de dia, praga nenhuma vai chegar em sua tenda, nenhuma calamidade. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à direita, mas a pessoa não será atingida. E então nós precisamos nos refugiar em Deus. Nenhum mal vai nos atingir. Por quê? Porque Deus vai ordenar a seus anjos que nos protejam aonde quer que nós formos. Temos nós essa confiança plena em Deus? Assim como o salmista expressou aqui no Salmo 91, nós precisamos, irmãos, aprender a depender de Deus e a confiar nesse Deus que nós cremos. Não é somente confiar teoricamente ou da boca para fora, não, é viver a experiência de um relacionamento com Deus. E o salmista, ele vivia essa experiência, o Davi e também aqui Samuel, que nós também conhecemos muito bem a história de Samuel, o Daniel, que nós citamos aqui ontem, que comentamos agora aqui um pouco sobre Daniel. Vejam, pessoas que confiaram plenamente em Deus, mesmo que tudo estivesse contra. Eles permaneceram confiantes em Deus. Agora, de que maneira nós deveremos orar? Qual a nossa posição para a oração? Qual é a postura que nós deveremos ter para falar com Deus? Sabemos que quando nós nos ajoelhamos na presença de Deus, é uma demonstração de submissão e humildade. Nós não podemos esquecer disso. Se nós tivermos oportunidade de nos ajoelhar para falar com Deus, normalmente na igreja nós oramos de joelhos, temos também orações em pé, mas quando nós nos ajoelhamos, nós estamos demonstrando submissão e humildade, reconhecendo que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E não é errado, se a pessoa não tem condições ou o local não for propício para se ajoelhar, não é errado você estar sentado numa cadeira ou numa poltrona ou num banco, não importa onde seja, você ali abaixar sua cabeça, fechar os olhos e falar com Deus silenciosamente. Deus ouve toda e qualquer oração, irmãos. Qualquer oração. Muitas pessoas falam assim, a minha oração, ela não passa do teto. Você já ouviu essa expressão? Ou quem sabe até você já falou isso, não já? A oração que eu faço não passa do teto. Não, nós temos que ter a certeza. Por quê? Porque Deus, ele está presente em todos os lugares. O salmista Davi, ele dizia, se subo aos mais altos montes, se desço ao mais profundo abismo, não importa onde eu esteja, Deus está ali. Então, se nós estamos falando com Deus, ele está ao nosso lado. Deus está presente em todos os lugares, em todo o tempo. Então, qualquer oração que nós fazemos, Deus ouve. Se você não tem condições, naquele local que você está, de se ajoelhar, clame a Deus em silêncio, baixe a sua cabeça, seja em pé, seja dentro de um ônibus, seja num carro de Uber que você está, não conhece nenhum motorista que você está levando você para algum lugar que você quer ir. Vai orando a Deus, vai falando com Deus. E existem orações também que às vezes são feitas com a pessoa deitada. Ela não tem condições nem às vezes de se levantar, quem sabe está enferma, está acamada, ali deitada, ela ora, fala com Deus. E mesmo nós também, quando vamos dormir, se nós estamos ali com alguns afazeres e terminamos e vamos então agora dormir, se você deitou e não orou, ore deitado mesmo, fale com Deus. Abra a sua mente agradecendo a Deus pelo dia que você teve, pela proteção que Ele te deu, os livramentos, que às vezes nós nem sabíamos que ia acontecer um acidente e Deus colocou ali a sua mão, o anjo estava ali. Então são várias formas que nós temos para orar a Deus. Agora, a mais importante é realmente a oração de joelhos.
se tivermos oportunidade. Nós temos aqui, por exemplo, Daniel capítulo 6, verso 10, diz aqui: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Vejam, Daniel, ele não se acovardou, ele não teve medo do decreto do rei, ele correu para orar. Por quê? Porque somente Deus tem a solução para os problemas que nós estamos enfrentando. Lemos em Lucas, no capítulo 22 e no verso 41, Lucas 22, verso 41, diz assim: afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra e ajoelhou-se e orou. Aqui falando de Jesus, quando ele estava naquela última noite que ele foi entregue, foi preso, ele foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras, ele pediu aos discípulos que ficassem em determinado local e ele chamou então Pedro, André e Tiago e foi um pouco mais à frente e falou com aqueles 3, olha, vocês permaneçam aqui, orem por mim. E Jesus se retirou a um tiro de pedra, a distância de um tiro de pedra. Você jogar uma pedra que você pegou aí na rua, onde você está, pega uma pedra e joga. Então Jesus foi a essa distância e ali Jesus se ajoelhou para orar. Jesus tinha esse hábito, sempre estar em oração e especificamente de joelhos quando ele estava em locais próprios, especialmente nas madrugadas que ele ia orar, ou mesmo nesse caso aqui lá no Monte das Oliveiras, Jesus de joelhos orando. Lemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e no verso 60, então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado, e com isto adormeceu. Essa aqui foi a oração de Estevão, que estava sendo apedrejado. Foi o primeiro mártir cristão. Foi o primeiro cristão a ser apedrejado e morto por causa da sua fé. E ali estavam as pessoas que queriam tirar a vida dele, e entre eles estava Paulo, que antigamente se chamava Saulo, e Saulo ele estava apoiando essa atitude das pessoas de apedrejarem Estevão, e Saulo ouviu essa oração de Estevão: não os culpe por este pecado. E isso ficou martelando na cabeça de Saulo, até que ele teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. A oração de joelhos, irmãos, ela é poderosa. Qualquer oração é poderosa, mas a de joelhos, como eu disse para vocês agora há pouco, é uma oração em que nós demonstramos submissão e humildade ao nosso Deus. Também nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso 40, Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Aqui foi a ressurreição de Dorcas. Pedro se ajoelhou, pediu que todos saíssem do quarto e ele se ajoelhou e orou. E pediu a Deus que ressuscitasse Dorcas. Por quê? Porque Dorcas servia a todas as pessoas da comunidade. Ela costurava, ela fazia roupas e doava para as pessoas. E todos gostavam de Dorcas e sentiram que ela morreu. E Pedro então foi, orou e Deus a ressuscitou. Vejam, irmãos, precisamos saber o local, o momento em que nós deveremos estar de joelhos orando, ou quem sabe assentados ou em pé, não importa, mas que nós saibamos o local que estamos, se é propício para que nós nos ajoelhemos. Se, por exemplo, você está num ônibus cheio, de repente vem aquela sensação que você deve orar, você não vai se ajoelhar dentro de um ônibus lotado para orar, você vai orar sentado ali onde você está, ou em pé, segurando ali em cima, ali em pé, orando, falando com Deus. Então são posturas de oração. Também nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e no verso 36, mais um exemplo. Atos 20, verso 36, diz assim: quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Então nós temos exemplos bíblicos de pessoas que se colocavam de joelhos para orar, mas temos também exemplos de pessoas que oraram em pé. Nós temos aqui vários versículos bíblicos, mas o tempo agora não permite, mas iremos comentar ainda durante a semana sobre esses versos que falam de orar em pé ou mesmo orar sentados ou deitados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a estarmos sempre buscando a presença dele em nossa vida através da oração, possamos ter uma vida de oração, orando sem cessar, e assim nós seremos vitoriosos. Em nome de Jesus nós te agradecemos e pedimos que vocês continuem buscando a presença de Deus e que Deus nos abençoe.